Alô, galera do canal A Dupla. Antes de mais nada, eu solicito que vocês assinem o nosso canal e deixem o like, né? Para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidades para vocês. No penúltimo vídeo do César, ele me fez um desafio, né? E eu já vou tocar no desafio. Quero só fazer um pequeno adendo sobre o Fernando Diniz, né? Que ele relatou algumas situações da passagem dele pelo São Paulo, né? E fez todo um histórico, né, da vida do Fernando Diniz como treinador. Agora eu vou colocar meu ponto de vista. Fernando Diniz é um técnico que se destacou no Audax, né? Todos sabem. E de lá ele teve a grande oportunidade em um time grande, que todo mundo especulava. O Fernando Diniz, ele é um ótimo treinador, ele tem um pensamento dos treinadores da Europa. E teve a chance no Atlético Paranaense em 2018, se não me falha a memória. Em 2018 ele estreou no Atlético Paranaense, fez algumas belas partidas, né, os times dele que ele dirigiu no início ali das competições, mas aí o time foi caindo de produção, o time treinado por ele. O Atlético Paranaense logo demitiu. E lá vem uma segunda oportunidade no Fluminense. No Fluminense ele conseguiu ser pior no Fluminense, dirigindo o time, do que no Atlético Paranaense. Foi demitido novamente, fez umas boas partidas e outras ruins, o time dirigido por ele, e foi demitido. E veio a terceira oportunidade com time grande, veio o São Paulo, né? O São Paulo foi o time mais que ele dirigiu por mais vezes, entre 2020 e 2021, se não me falha a memória. E no time do São Paulo, ele alternou entre bons resultados, maus resultados, e lá se abriu uma questão nele, né? Que falava, ele precisa de um time grande e com um elenco bom para poder botar o trabalho em prática, né? Alguns jornalistas questionaram isso e falaram que ele deveria ter um time bom e tal. E no São Paulo ele teve um elenco até razoável, né? E não conseguiu produzir, né, aquilo que foi esperado, né? E até por aval do seu Daniel Alves, que passou por lá, mas não deixou saudade, né? E foi mal novamente e foi demitido. Ele teve uma passagem no Santos, né? Que para mim, essa passagem do Santos e do Vasco eu não vou mencionar, porque ali ele foi jogado na fogueira e aceitou. Se eu fosse ele, não teria aceitado nem o Santos e nem o Vasco. Ele deveria reunir a equipe dele e ver o que estava acontecendo. Que ele passou pelo São Paulo, time grande, pelo Fluminense e pelo Atlético Paranaense. O que tinha dado de errado? Não, já foi encarar lá emendando um trabalho um atrás do outro. E não deu certo. Na minha concepção, o Fernando Diniz ele tem uma ótima teoria. Os fundamentos dele são bem balizados, né? O time dele joga para frente, tem uma ideologia ótima de jogo, mas para mim o Fernando Diniz ele deveria ser técnico de base, seleção de base, porque ali os garotos iriam olhar ele com um outro olhar. Talvez ele não tenha um vestiário hoje para poder dirigir um vestiário de jogadores já consagrados. Talvez esses jogadores não comprem a ideia dele, de como ele vê futebol. Talvez na base ele daria certo. Seria um ótimo treinador da seleção sub-20 do Brasil, né? Eu acho que o caminho dele é por aí. Talvez ele poderia rever os seus conceitos nesse sentido. Dizem, não sei se é verdade, que o vestiário, ele não domina o vestiário. Aí não adianta, né, cara? Se não, no meio do futebol você não dominar o vestiário, aí é complicado. Sobre o desafio do grande imperador César, meu amigo César, né? Ele me propôs que eu tivesse um time, um ótimo elenco, né? E que eu colocasse de 2 estrelas escolhesse uma entre o Tevez e Marcelinho Carioca.